Bom dia a todos e todas. É um prazer inenarrável estar com vocês aqui essa manhã, especialmente com esses ilustres convidados que têm uma experiência grande em crise, com quem nós todos iremos aprender muito. E gostaria de já agradecer, em nome da BRH, a disponibilidade de todos vocês, né, de estarem aqui conosco, principalmente pela generosidade de compartilharem as experiências de vocês. Bom, pessoal, acho que o Ornelas trouxe provocações muito importantes, né? Você trouxe sobre o caos, e quando a gente vive uma crise, a gente está experimentando o caos, né? E, como você disse, o caos faz parte, e nós precisamos nos preparar para esses caos que vêm e vão. E eu preparei aqui um pequeno texto para esquentar a nossa conversa, nosso bate-papo, né? O nosso tema é o que a gente não vê, a crise mostra, né? Mas o que é uma crise? De acordo com uma norma inglesa, o BS 11200, crise é uma situação anormal e instável que ameaça os objetivos estratégicos da organização, sua reputação e viabilidade. Uma organização pode ter estabelecido processos para gerenciar interrupções de rotina. No entanto, as crises podem ser dinâmicas, imprevisíveis e serem difíceis de administrar. As crises desafiam as organizações, seu pessoal, suas funções, processos de maneira incomum e exigem gerenciamento e respostas dedicados e dinâmicos. Bom, Rubem, o que a crise te mostrou? O que as muitas crises que você viveu têm te mostrado? Obrigado, Vera. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui na minha cidade, né? Cidade do Cruzeiro, gente. Eu não gostei muito aí dessa barulhada, não. Pô, que isso? A propósito, né? O Cruzeiro, né, tem passado por uma crise grande, mas tudo bem. Mas já está melhorando, já está saindo, vai já voltar para a primeira divisão. Está saindo, e aí vamos renascer das cinzas, né? Isso aqui é. Então, obrigado mais uma vez. Prazer estar aqui no painel com a Giovana e com o Luiz. A gente brincava, eu brinquei com eles no briefing, né, que a geração X, né, meio que quase terceira idade, já com a geração supernova, né, que é bonito de ver. Então, assim, bacana demais estar participando com vocês nesse momento. O título também é uma honra, porque foi uma crônica que eu escrevi quando a gente teve o nosso incidente na Anglo-América, em 2018, e foi um discurso que eu fiz quando a gente ganhou um prêmio, na verdade, né? E aí que eu brincava muito com o pessoal, e tem gente da Anglo aí que vai lembrar disso, que a gente não tem que fazer da crise uma limonada, vamos fazer um milkshake de Nutella, calórico, bem gostoso, porque é assim que a gente tem que encarar, né? Com mais positividade, né? Com mais positivismo. Então, a crise realmente ela mostra muitas coisas, né? A gente vive uma crise e nela a gente encontra tudo aquilo que a gente quer realmente vivenciar e experimentar como líderes, né? A gente vê cooperação, colaboração, a gente vê coração, a gente vê coragem, né? A gente age com coração, a gente vê respeito, a gente vê resiliência, a gente vê de tudo que a gente tem aí nos livros, né? E o Ornelas, né? Ornelas, acho que deve abordar isso nos seus livros, né? Tudo que a gente realmente pensa, o que um líder tem que ter, né? Qual que é o líder do futuro, né? Como é que a gente encara esse novo caos, esse novo mundo? A gente consegue ter isso numa crise, né? E por que não a gente ter isso no dia a dia, né? Por que a gente não pode ter a mesma forma de trabalhar, a mesma colaboração, a mesma empatia, o mesmo respeito, a mesma conexão humana, a mesma falta de ego que existe numa crise no dia a dia nosso, né? Acho que todas as organizações seriam muito melhores se a gente conseguisse trabalhar como a gente trabalha numa crise. É claro que a crise traz também um outro lado, né? Um outro componente, o componente do estresse, do burnout, né? Tem gente que não se adapta a isso, que precisa ser mudado, mas também a gente enxerga oportunidade, como é aquele grande clichê, né? Uma crise sempre traz oportunidade. E traz a oportunidade de ver pessoas que podem estar em lugares diferentes, né? E é tão importante a gente ter a pessoa certa no lugar certo, no trabalho correto, né? E a crise mostra isso também, né? Tem gente que realmente, essa pessoa, esse cara realmente ele pode dar um resultado de uma outra forma, né? Numa outra posição. Isso é super importante a gente identificar, né? Eu estava vendo
outro dia um seriado novo da Apple TV, se vocês tiverem chance de ver, que fala sobre o furacão Katrina e a crise do Hospital Memorial, 5 dias at Memorial, que é o nome da série. E mostra aquela completa confusão, né, aquele caos. Aí quem está encarregado vai lá tentar achar o manual da crise. Aí tem lá uma página, né, com algumas linhas. Então, assim, por outro lado, a gente também nunca está preparado para uma crise, né? A gente não tem a governança correta, a gente não tem os procedimentos corretos, porque assim, tem muitas variáveis e algumas a gente não controla e outras a gente consegue controlar. Então, acho que a crise mostra isso, mostra que a gente pode fazer a diferença como líder e como ser humano. Acho que essa é a grande diferença que uma crise traz para o nosso dia a dia. E como é que a gente consegue tornar isso realmente uma realidade, né, nas nossas organizações e mais, deixando um legado para a sociedade. E, Giovana, o que as crises têm te mostrado? As crises, o Rubem falou muito bem, né? Bom dia a todos. Gente, uma honra estar aqui com vocês compartilhando esse momento, para mim muito importante. A crise, ela mostra, sim, muito das nossas vulnerabilidades. Realmente, a gente descobre, nesse momento caótico, algumas coisas que a gente não estava vendo e algumas coisas às quais a gente não estava prestando atenção. Alguns sinais fracos. Mas ela mostra o que a gente vê na teoria, né? O público de recursos humanos vê isso muito na teoria, da importância das pessoas. Sabe quando a gente fala as pessoas são a coisa mais importante que uma organização tem? A crise mostra isso assim, com uma clareza absurda. Porque é o time de pessoas que faz totalmente a diferença quando a gente está enfrentando esse momento de alta complexidade, extrema incerteza, que você não adianta nem que você tenha o melhor manual do mundo, como disse o Rubem, é tão imprevisível que nem que você siga o melhor manual do mundo, você não vai ter nele tudo previsto para que você consiga enfrentar e sair desse momento de crise. Então, é um momento de muito crescimento por isso. Né? Você vê muitas coisas difíceis, passa por muitas coisas difíceis, precisa tomar muitas decisões difíceis, mas você percebe, e quem não acredita passa a acreditar, enxerga uma coisa incrível, a diferença que faz o time, a diferença que fazem as pessoas nesse momento, é incrível. E você, Luiz? Bom dia, pessoal. Vou numa linha um pouquinho diferente, eu acho que a primeira coisa que a crise nos mostra, né, são as nossas fragilidades. Eu acho que a primeira fragilidade que a gente enfrentou foi a nossa arrogância. E eu acho que isso é uma palavra difícil de dizer, mas foi amplamente divulgada dentro da companhia. Então, a primeira coisa que nos mostra é aquilo que a gente é ruim. Mas, obviamente, como o Rubens e a Giovana comentaram, né, em seguida, né, nos primeiros momentos após a geração da crise imediata, a gente começa a ter o que a gente consegue ter de melhor dentro de uma empresa. E, no nosso caso, eu gosto sempre de mencionar que são os empregados. A gente teve numa crise dessa que a gente teve em Brumadinho em 2019, em 7 dias, 5.000 empregados se voluntariando para fazer qualquer tipo de atividade ligada ao atendimento emergencial ou de reparação em Brumadinho. A gente conseguiu usufruir, né, junto desses empregados, de aproximadamente 2.000 empregados participaram. Eu estou te falando de gente que voltou de férias do exterior para vir trabalhar. Estou falando de gente que saiu de uma função que trabalhava na China para vir para o Brasil, pagando a passagem do próprio bolso, sem ter noção de quanto tempo ficaria ainda. Gente que saiu de São Luís, gente que saiu de Vitória, gente que veio aqui do interior de Minas, e gente que estava em casa, como eu, acompanhando tudo pela televisão, e em algum momento se voluntariou. E realmente, eu acho que essa foi uma grande força e um dos nossos maiores aprendizados na crise. É a gente valorizar os nossos empregados de fato. É nessa hora que a gente realmente reconhece a potência que uma empresa é porque ela é formada por pessoas. Porque os processos, como o Rubens comentou e a Vera, eles invariavelmente irão falhar. Durante uma crise, qualquer manual de gestão de crise não será possível cumprir do início ao fim. Então, se a gente tiver um grupo de pessoas, e aí acho que independe da posição que a gente está, é claro que por vezes você vai ter um líder liderando, mas é muito provável que uma pessoa que não tinha nenhum viés de liderança esteja liderando uma frente durante uma crise. E uma pessoa que é líder esteja interessada em fazer a mais básica das funções, como distribuir água
ou distribuir comida para algumas pessoas. Então, acho que esse, para mim, é o grande aprendizado, Vera. E, para quem não sabe, eu trabalho na Samarco e eu também passei por uma crise, ainda passo por uma crise. E os nossos aprendizados são muito parecidos com os seus, né? Seja pela natureza da crise, né? E também com relação ao maior aprendizado, que é a centralidade das pessoas nos negócios, né? Porque as organizações são uma abstração. As pessoas é que tomam decisões, elas que desenham as estratégias e elas que buscam as soluções da crise, né? E aí, então, num contexto desse, onde as pessoas estão na centralidade e que a crise chega e cria essa desordem, né? Esse caos, como é que vocês acham que a gente pode criar um ambiente mais humanizado? Esse humanismo que o Ornelas diz que nos falta hoje em dia, como que nós podemos, dentro de uma experiência dessa de crise, trazer um pouco mais de humanismo, de humanidade para esse contexto? Agora, eu acho que a gente pensar um pouco sobre como é que a gente consegue conectar as pessoas, né? Quer dizer, a gente falava que essa questão da importância das pessoas num momento como esse, um momento difícil, né? É realmente ser transparente, né? Você ser honesto, você ser vulnerável, né? A gente fala muito, tem tanta coisa hoje sobre vulnerabilidade, né? É tão importante isso, a gente realmente mostrar que tem hora que você não vai conseguir resolver tudo, né? Tem coisa que você não consegue resolver, que está fora do seu campo de ação, mas tem coisa que você precisa tomar decisão, tem coisa que você consegue resolver. Então, se você consegue, dentro de um momento como esse, com o seu time, com a sua equipe, tá todo mundo junto e entender, gente, vamos junto, mas tem coisas que eu não vou conseguir dar uma resposta, porque não tem a resposta, né? Quer dizer, o caso de Brumadinho foi um, o caso da Valoré foi outro, o caso da ANA foi outro, da Samarco foi outro, cada um dentro do seu universo, dentro da sua dimensão, e também não tem isso, uma crise é mais séria do que a outra, depende muito do momento, do contexto de cada pessoa, de cada empresa, né? Se a equipe consegue realmente se colocar à disposição e agir com coração e com coragem, e mostrando a sua vulnerabilidade, e o líder ainda mais, ele tomando as decisões que têm que ser tomadas, porque o time precisa de direção, né? Não adianta também achar que é caos, e aí cada um vai correr para um lado, né, como é nesse seriado aí da Apple TV, que cada um vai para um lado, e aí é uma falta de organização. É preciso ter um mínimo de controle da situação em termos de prioridades, né? O líder tem que dar isso, o líder tem que dar um pouco de direção, mas também tem que se mostrar vulnerável. Falar, olha, gente, vamos por esse caminho, que é o caminho que a gente consegue enxergar agora, mas vamos analisar os cenários que vão surgir na nossa frente, as variáveis que vão surgir na nossa frente. E a gente vai correndo, mais ou menos igual o Forrest Gump, né? Todo mundo já viu esse filme, né? O cara vai correndo para cá, e de repente vai correndo para lá, de repente vai correndo para lá. Quer dizer, é um caos um pouco organizado, né? Porque as coisas vão mudando, o contexto vai mudando, né? Os stakeholders vão se comportando de maneira diferente, você vai ter inputs diferentes, então você vai se organizando, né? Se todo mundo estiver muito unido nisso, né? Entendendo aquele momento e aceitando, né? Aquele momento difícil, também é preciso ter essa clareza. A crise é difícil mesmo, né? Mas também pode ser muito positivo, como a gente falou. Então, tem aquela história do paradoxo de Stockdale, né, daquele almirante que foi capturado pelas forças do Vietnã, e ele aceita aquele momento difícil dele. Mas, por outro lado, ele tem aquele otimismo, aquela clareza que ele vai conseguir influenciar de alguma forma. Então, se a equipe toda trabalha dessa forma, e o líder dá o exemplo, né, porque o exemplo arrasta, aí eu acho que a gente realmente consegue navegar de uma forma mais efetiva, né, por esse momento difícil. Giovana. Bom, Vera, eu divido a crise em alguns momentos, né? Quando ela começa, normalmente é o momento mais difícil, porque é aquele momento inesperado, que algo muito sério acontece, você começa a receber mensagens de todos os lados, né? O telefone celular que já não para de tocar, ele fica... As pessoas já nem conseguem te acessar mais, você esgota a bateria assim, no momento inicial, porque todo mundo querendo saber se está tudo bem, e muitas pessoas também ligando, querendo ajudar, querendo dar um apoio, você tentando se localizar. Então, nesse período inicial, quando você está formando a célula de crise, uma liderança forte é muito importante, uma liderança que tem inteligência emocional. Aí você já começa a lidar com mais, você começa a trazer a humanização para esse momento.
quando você tem a liderança certa. É preciso uma pessoa com resiliência, com flexibilidade de pensamento, com criatividade. E aqui a gente precisa entrar num estilo de gestão que normalmente é tido como o patinho feio aí dos estilos de gestão. Ele é meio que deixado de lado, mas que num momento de crise é o mais adequado, é o que faz toda a diferença, que é o estilo de gestão diretiva. Você precisa ter alguém forte com essa inteligência emocional, começando a dar a organização nesse momento, que é terrível. Você precisa atender a imprensa, você precisa cuidar das pessoas, você precisa cuidar do meio ambiente, você precisa tomar as ações emergenciais. E eu brinco com o time, a gente entra no modo super-herói. Não tem horário de almoço, você precisa ter alguém que vai pensar já dentro da célula de crise, quem pediu água, quem pediu comida, quem conseguiu o transporte, se está acessível, se não está acessível, quem que vai responder para a imprensa. Então, essa liderança inicial e central, assumindo as responsabilidades, porque cada decisão que ela toma, ela está assumindo uma responsabilidade muito grande, ela é extremamente importante. E, nesse momento, gente, a pior coisa que pode acontecer é não ter decisão nenhuma. Então, nessa hora, você precisa ter um líder que decida, que assuma a responsabilidade, ainda que ele esteja errando. É melhor do que não tomar decisão nenhuma. E aí, passado esse momento emergencial, Vera, é preciso também que esse líder fale, olha, agora, peraí, gente, vamos começar a colocar limites, né? Vamos restabelecer aqui jornadas, períodos de descanso, revezamento, vamos dividir mais ainda as tarefas que a gente já começou a dividir, porque você começa a trazer para um normal, né? Você estabelece a governança daquele momento, né? O momento inicial, caótico, ele tem que ser o mais curto possível. Quanto antes você conseguir organizar uma governança, dividir os times, conseguir recursos e dar muita clareza, isso que o Rubem falou, de ser claro, de ser transparente, é fundamental. Tanto para que o grupo se entenda, quanto também para que haja muita confiança. Com a clareza, você está alimentando a confiança. Você não está preocupado com quem está no remo, lá na frente no seu barco. Você sabe que ele está remando na mesma direção que você, porque a comunicação é clara. E tem um bom tocador de bumbo ali, que é esse líder forte também que está à frente. Então, com isso, você consegue trazer a humanização e colocar aquelas pessoas que ficam mais emocionalmente abaladas, você tem que, às vezes, afastá-las um pouco, ouvi-las, né, dar uma função que seja um pouco mais adequada naquele momento. Então, isso tudo faz parte desse momento. O Luiz disse bem, às vezes, nesse momento, aquela pessoa que não tem uma função de líder vai se mostrar um líder maravilhoso para uma determinada atividade, e é aí que a gente tem que enxergar essas oportunidades e colocar. Então, com isso tudo, a gente consegue trazer um pouco de humanidade para isso. Transparência, limite, liderança forte, estilo diretivo, governança. Luiz, a gente gostaria de te ouvir também. Bom, Vera, eu acho que a primeira coisa que a gente refletiu, né, é sobre assumir a responsabilidade. Não necessariamente a culpabilidade ainda, mas a responsabilidade sobre aquilo que foi gerado, aquilo que aconteceu. Mas, indo nessa linha do que a Giovana puxou, uma memória que eu tenho, né, é de uma escala de empatia que a gente costuma ter e que eu aprendi durante a crise, né? Então, o primeiro degrau dessa escala, né, é a piedade. O segundo degrau da escada é a simpatia, que é quando eu sinto por você. O terceiro degrau dessa escada é a empatia, quando eu sinto com você. Mas o topo disso, e aonde a gente precisa estar no momento inicial da crise, é quando a gente tem compaixão. E compaixão é quando a gente é movido por você. E o movido subentende-se ter ação, é reagir, né? Eu acho que essa necessidade de tomar decisões, que o Rubens comentou bem, de ser diretivo, as pessoas vão conseguir seguir. Na medida que as pessoas verem que há uma direção, que a gente não está se furtando a reconhecer o fato, mas que a gente tem uma direção e a gente vai conseguir caminhar naquele sentido, acho que o grupo, a companhia como um todo, ela começa a trabalhar no sentido correto, a gente começa a ir no sentido adequado. E eu gostaria só de aproveitar até o próprio fórum, né, para reconhecer que um dos grupos estratégicos que fez parte do nosso comitê de crise no momento zero foi o grupo de recursos humanos.
foi o grupo de profissionais de RH, lideranças, eu até vi uma colega líder chegando por aqui, a Eli da Bersan, está ali no cantinho, foi uma das nossas líderes de RH, que se fez parte dentro do grupo, e do momento zero começou a nos orientar e nos dar um pouco de cuidado já com as pessoas. Naquele momento zero, a gente, ao mesmo tempo que a gente queria atropelar algumas situações, a gente tinha já do lado profissionais experientes nos falando, ok, mas vamos dessa forma, ok, mas vamos caminhar dessa forma. A gente também tem que respeitar um pouco do limite das pessoas. Eu acho que essa pluralidade de perfis é que fazem uma boa condução ali desse momento inicial de uma crise. E, Luiz, você acha que é possível para uma organização se preparar para esses momentos? Como que uma organização pode se preparar para outras crises? Eu acho que é possível se preparar, porque eu acredito que toda crise nos traz aprendizado, Vera. Eu acho que essa, infelizmente, é o ponto positivo de uma crise. A gente sai mais forte, enquanto profissional e enquanto empresa. Então, a gente consegue, sim, se planejar melhor para novos eventos. Eu tive, além do evento propriamente de Brumadinho, né, vocês devem se lembrar que em 2019 a gente teve uma série de eventos consequentes, que foram evacuações que foram feitas em áreas que a gente precisava remover as pessoas. E o primeiro evento foi caótico, foi 3 horas da manhã. O segundo evento foi 10 horas da noite, no dia de chuva. E o terceiro evento foi 7 horas da manhã, planejado, no dia de sol, com informação, com folheto na mão, com a polícia, com o corpo de bombeiros, com a defesa civil. Então, eu acredito sim que bons processos podem ser nascidos, né, depois de uma crise, mas eu acredito na nossa incapacidade de prever quando ela vai acontecer. E é por isso que ela é uma crise. Então, acho que a gente consegue sim se planejar, consegue sim estar melhor do que a gente estava no passado, quando a gente teve a nossa primeira crise dessa natureza, mas, como o Rubens também falou, o que define uma crise é que ela é inesperada. Então, ela vai acontecer e a gente vai precisar criar ali uma forma de agir para responder isso de forma inesperada também. E, Rubens, vocês, provavelmente, depois dessa crise, fizeram uma série de atividades para capturarem os aprendizados dessa crise, né? Conta para a gente se fizeram, como foi, como é que nós podemos aprender a capturar os aprendizados da crise. Você trouxe uma série de coisas aí sobre a liderança, sobre a transparência, né, sobre a importância da tomada de decisão. E é um momento muito rico, né? E esses aprendizados, como é que eles estão sendo capturados e compartilhados no pós-crise? Olha, só para nivelar com o pessoal, quer dizer, a nossa crise é uma delas, né? Porque a gente passa na vida tantas crises, né? Crises pessoais, crises profissionais. Eu com 35 anos de carreira esse ano, já passei por várias, né? Mas de fato, a de 2018 do Minacio, para mim, eu costumo falar que foi assim, o melhor ano da minha vida. Foi o mais difícil, mas foi o melhor. E a turma lá sabe o que eu estou falando. A gente parou a produção por 9 meses. A gente deu um prejuízo para a companhia de $600 milhões. Então, foi um momento importante para a gente. No momento que a gente estava, sabe, naquele momento de, bom, agora, né, o Minacio, uma operação nova da Anglo, que sempre foi considerado um patinho feio, etc., vai voar. Né? E a gente teve esse incidente no nosso neuroduto e a gente parou por 9 meses. E aí eu cheguei para o pessoal e falei, gente, ninguém vai resolver isso aqui. Nós vamos resolver isso. A gente vai ter apoio da Anglo, lá de Londres, do CEO Global. A gente vai ter o recurso que a gente precisar, mas é sobre a gente. Né? É sobre a gente, como que a gente lida com isso. Vamos resolver, vamos inspecionar o neuroduto, vamos trocar o que for preciso, todo o trabalho técnico, mas não é só isso. Né? A gente move, assim como na Vale, né, e na Valorec também, a gente move a gente lida com pessoas, né, com comunidades, com uma sociedade. Então, o que a gente vai fazer além, né, para mostrar que a gente realmente tem um aprendizado e vai incorporar isso na forma, né, de fazer mineração, né? Então, a gente foi muito mais além. A gente conduziu o trabalho técnico, mas a gente foi buscar uma conexão com a sociedade. Então, a gente lançou um programa que existe até hoje, que é o programa Lotus. Porque, imagina, uma cidade pequena, que vive de mineração, que tem todos os terceiros, né, todo aquele envolvimento, parada por 9 meses, né, sem receita, as pessoas, sabe, sem trabalho. A
a gente não podia deixar isso acontecer, né? Então, como é que a gente consegue pensar de forma diferente, né? Vamos fazer um trabalho técnico? Vamos olhar, né, ter um outro olhar para aquele momento. Então, a gente desenvolveu esse programa, que foi um programa que a gente envolveu todo mundo, a gente criou um app e as pessoas podiam fazer um check-in em várias atividades, tinha uma grade de atividade durante o mês. Para que isso? Para manter essa conexão, né? Para manter a sociedade ali viva, né, em alguma atividade. Então, tinha esporte, tinha aula de inglês, tinha yoga, tinha turismo, tinha tudo, com muito apoio da prefeitura. Então, a gente criou isso e as pessoas se conectavam e aí ganhavam milhas por participar das atividades. No final do mês, a gente sorteava um prêmio. Isso tudo foi movimentando, né, a comunidade durante os 9 meses, até a gente fazer todo o trabalho técnico, né? E aí, de novo, a questão da cultura da empresa, né? Como é que a gente consegue ter esse apoio, né? Eu sabia que a gente tinha que fazer o que era correto, mas eu tomei riscos. Eu falei com o pessoal, gente, eu não vou demitir nenhuma pessoa. Eu falei isso em frente a 2.000, 3.000 pessoas lá no site, sem ter o aval do meu chefe em Londres na época. Isso é que é risco. É a coragem risco. que nós falamos. Eu falei, aqui, né? assim, foi a nossa Ana, que também está em Londres hoje, ela me cutucou, você é doido? Eu falei, cara, agi com o coração. Foi. Talvez eu perca o meu emprego, mas é a vida. Apenas um, né? É a coragem que a Ornella também falou. Mas tive apoio total, né? Porque eu sabia que a cultura da empresa era essa, não é uma cultura de transparência, colocar os problemas na mesa, né? Tinha um problema sério, a gente ia parar, a gente ia ter um impacto. O início, eu pensei em 3 meses, depois falei, não, são 6, não, vão ser 9. E a gente passou por isso, né? E depois dessa operação do Menaci, no ano seguinte, ela foi considerada a melhor operação em termos de performance, né? Não só social, mas também operacional. Então, a gente tem que incorporar isso no nosso dia a dia, né? Quais são os aprendizados, não só, de novo, na forma técnica, mas também indo além em todas as dimensões, né, de um negócio. E esses processos estabelecidos de lições aprendidas, de como buscar, de desenhar um processo de gestão de crises, isso ajuda ou vocês acham que chega na hora isso não ajuda tanto? Ajuda, né? Você tem que ter um mínimo, né? Mas como a gente falou, né, nada vai ser perfeito, né? Porque a crise ela te traz elementos que você não consegue prever, né? Quem é que podia prever num Covid, né? Quem é que ia ficar 2 anos ou 2 anos? Ia ficar não, ainda está aí, né? A gente está convivendo, né? Quem é que ia prever do furacão do Katrina? Quem é que ia prever uma guerra na Ucrânia? Então, assim, tem elementos que a gente não prevê, mas você tem que ter um mínimo, né? Então, você tem que fazer simulados, você tem que pensar em mineração, né? Claro, estou falando especificamente, mas serve para qualquer negócio, né? Qual a crise, né? Quais são aqueles riscos que você nunca imaginaram que podem acontecer, seja em qualquer segmento, seja no segmento de saúde, seja no segmento de serviço. É preciso fazer essa reflexão, né? E o Ornella falava nisso, vamos refletir mais, vamos questionar o status quo. A gente pode ter um vazamento do mineroduto? A gente jamais pensou nisso, né? E aconteceu, né? Então, como é que a liderança, como é que a equipe senta e pensa em riscos? É super importante isso. Tenta se preparar da melhor maneira, porque é um ponto de partida que você vai ter que ajustar a sua rota ao longo do caminho. Giovana, e na sua visão, você acha que tem algumas competências que as organizações podem ter que as ajudam a passar por esses momentos assim de caos? Demais. Primeiro, todas as competências. Diversidade, em primeiro lugar. Isso é muito, muito rico. Isso ajuda muito mesmo quando você está diante de algo novo e muito incerto, a escolher qual é o caminho que nós vamos trilhar, qual a trilha que nós vamos construir, que nós vamos abrir, porque não tem trilha pronta para esse momento que a gente vai enfrentar. Então, todas as habilidades são bem-vindas, né? E muito aliadas àquele saber se colocar, porque em momentos de crise, muitas vezes a pessoa tem que conseguir ser ouvida também. Às vezes, quando o grupo está lá muito inflamado, principalmente nesse primeiro momento, quando tudo aconteceu, é preciso que alguém fale, espera aí, gente, eu tenho aqui uma ideia, eu preciso dizer para vocês. Depois, quando a gente entra no modo de governo... na escuta, né? Exatamente. E quando a gente entra depois no modo, né, de cruzeiro da crise, nós tivemos um incidente em 8 de janeiro. Até hoje nós temos reuniões diárias da célula de crise. No momento inicial eram quase 24 horas, depois passamos para 2 vezes ao dia e hoje a gente tem 1 por dia, né? E a gente tem
várias especialidades e diversos perfis nessa reunião, porque é preciso que um chame a atenção do outro. A gente não quer deixar passar de novo nenhum sinal fraco. A gente ainda não saiu da crise. Nós ainda temos muito a fazer. Então, todos os perfis são muito importantes nesse momento. Aquela pessoa que é o pessimista, né? Olha, isso vai dar errado. Gente, vocês estão indo para um caminho horrível. Que às vezes a gente não tem paciência. Esse cara é muito importante. O cara que fala, vai dar errado, é uma pérola nesse time, nesse momento. Assim como aquele que fala assim, olha, eu acredito, essa solução que a gente pensou aqui é muito forte, está bem estruturada, vai dar certo, que é o que está puxando, estimulando também. Mas tem que ter, né, o âncora lá, falando, olha, a gente vai dar tudo errado, hein? Se eu fosse vocês, eu não fazia assim, não. É muito importante ouvir, saber ouvir. Muito importante. Bom, essa conversa está muito boa, a gente tinha muito ainda para compartilhar, mas o nosso tempo está esgotando. Já. E eu gostaria de fazer uma pequena síntese do que eu absorvi aqui com relação aos aprendizados. Assim, acho que a gente viu na fala de vocês que a crise ela vai surgir na nossa vida, quem ainda não teve, vai ter, que a gente pode se preparar para ela, a gente deve pensar contextos, mapear riscos, né? Mapear as pessoas, mas a gente precisa estar pronto para o inesperado, e aí isso eu entendo que a flexibilidade, a capacidade de aprender com esse contexto, ela vai nos ajudar, e que o mais importante é cuidar das pessoas, porque elas vão nos ajudar a sair da crise, né? E que contemos com o RH nesse processo, né? RH na veia, gente. O RH é o começo, o meio, o final de tudo. É super importante. Bom, queria agradecer mais uma vez, em nome da BRH, a presença de vocês. Acho que, se a gente puder contar em outros momentos, a gente tem outros eventos. Esse é um assunto muito relevante, muito atual. A gente conta sempre com essa experiência, com essa troca com vocês e outras pessoas dos times de vocês, tá bom? Muitíssimo obrigada. Uma boa tarde para todos nós. Obrigado, Vera. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luiz.